estou ao vivo no Instagram. Ok, pessoal, me desculpa aí um pouquinho pelo nosso atraso. Então, justamente essa expressão vazio existencial que nos remete a essa interpretação de que algo precisa ser preenchido é que é o tema central da reflexão da palestra de hoje. É importante também trazermos a lembrança de que as nossas porções mais diminutas, aquilo que nos é chamado dos pequenos tijolinhos, os quais nos constituem, eles são dotados de forças, eu diria que titânicas. Um pequeno átomo, ele se mantém dentro de um equilíbrio perfeito entre núcleo e o elétron, ou os elétrons, que circundam a sua órbita graças a essas forças, que eu assim denominei como titânicas e ao mesmo tempo perfeitas. Existem ali leis como a da gravidade, da atração, do magnetismo, que mantém esse corpúsculo em órbita, ao entorno do núcleo, de forma perfeita, equilibrada e infinita. Então nós estamos aqui falando com propriedade de pequenas características, mas não tão pequenas assim, que constituem o nosso ser. Magnetismo, atração, gravidade. A analogia daquele vazio, ou seja, de algo que precisa ser preenchido, justamente se sustenta por essas forças que são parte de nossa essência, que busca para que algo seja preenchido, que seja algo completado. E aí, talvez nós estejamos caminhando frente a um paradoxo existencial, em que eu preciso buscar a saciedade daquilo que precisa ser preenchido. O sentido de vida que nós tanto discutimos aqui nos faz pensar, nos faz ou nos ensina que nós temos que caminhar cada vez mais buscando o nosso entendimento como ser espiritual e não como ser primitivo. Ora, espíritos, então encarnados, nos vemos submetidos aos nossos corpos, às forças gravitacionais, à necessidade de saciedade, de preenchimento, de prazer. Entretanto, falar de prazer que precisa ser preenchido, que precisa ser satisfeito, caminha por várias direções. É justamente onde a ciência e a filosofia espírita nos mostra e ensina qual caminho nós devemos seguir. Mas dentro de toda essa discussão de vazio existencial, de que forma eu posso buscar maneiras de preenchê-lo para sentir-me realizado, sentir-me satisfeito, eu peço permissão a todos vocês para passar um pouquinho de uma experiência recém-vivida. Bom, eu decidi fazer uma outra corrida daquelas bem compridas. E assim enfrentei esses 30 quilômetros pelas montanhas, nos cânions no sul de Santa Catarina. O engraçado nisso tudo é que nós pagamos para fazer isso, mesmo sem saber se a gente iria ter capacidade de cruzar a linha de chegada. Mas eu sabia pelo menos que eu ia competir na prova sem intenção nenhuma de chegar no pódio. Mas eu queria simplesmente
cruzar a prova. 30 quilômetros, muitas montanhas, temperatura negativa, -1 marcava o termômetro do carro quando nós saímos em direção ao agrupamento. Dada a largada, passado 1 quilômetro, primeira informação que me veio na cabeça, eu disse assim, eu vou desistir. Quanto tinha corrido? 1 quilômetro? Faltavam 29 para frente. Já doía a perna, já doía o pulmão. Os olhos, o cabelo, o sovaco, tudo que vocês podem imaginar. Não, vai, tenta mais um pouquinho lá. Continuei correndo. Ainda era plano, começamos largando no asfalto, todo mundo feliz mesmo, asfalto, legal, vamos. Saiu do asfalto, pega a estrada de chão, começou o calor. Tira a luva, tira a corta-vento, tira a jaqueta e começa a agonia corpórea. Em seguida, uma subida. Não uma subidinha, uma subida. A senhora subida. 500 metros de desnível, em pouco menos de 1 quilômetro. Já que estou aqui, vou. Eu fiz ano passado, eu posso fazer de novo. Continuei correndo, continuei seguindo adiante. Tudo que eu tinha para sentir de coisa ruim, eu senti naquela primeira subida. E quando eu cheguei no topo do cânion, de repente eu senti um alívio incrível na minha alma. Olhando aquele cânion, o horizonte à minha frente, disse, não, agora o pior já passou. Continuarei correndo, é só administrar o cansaço. Lendo engano. O desvio mostrava que nós tínhamos que descer. Bom, desce, parada. Tive um posto de abastecimento, bebi água, comeu batatinha frita, senti o sal, o alimento, deu um despertar espiritual, me sinto bem renovado. Agora é a subida de novo. Aí a perna queimou. Queimou a perna, o joelho, o pé, o tênis, a meia, tudo que tinha direito queimava. E eu continuei adiante. Aí eu pensei, não, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu fiquei por último. Todo mundo passou na frente. Eu olhei no meio do caminho, respirava, continuava, respirava, continuava. Eu disse assim, meu Deus, eu tinha 1 ano para treinar para essa prova. A única coisa que eu treinei foi a minha mente. Mas eu não treinei o meu corpo quanto eu deveria e podia ter treinado para enfrentar aquela prova. Essa história engraçada, falando agora que eu estou aqui em pé e consigo ficar em pé. Eu pude observar que a nossa caminhada espiritual é mais ou menos assim, a gente nunca está preparado. E se eu estava na segunda grande subida, no meio da prova, tinha ainda mais 14 quilômetros pela minha frente, eu disse assim, eu não tenho mais escolha agora. Não tem mais que voltar. Não tem mais acampamento lá. O pessoal já se moveu para a linha de chegada. Eu tenho que seguir adiante. Isso é o sentido daquilo que nós estamos fazendo aqui. Preparado nós nunca estamos para as dificuldades que nós vamos enfrentar na nossa vida. Pode sempre acontecer surpresas, assim como era essa corrida maluca na qual eu me inscrevi. A segunda subida que eu estava mais cansado era pior do que a primeira. Era mais íngreme do que eu podia imaginar. Meu corpo foi tomado por muito cansaço porque eu não me preparei fisicamente o suficiente. Eu tinha vontade. Era tudo o que me restava. Somente vontade e determinação. Anjo da guarda virou para mim e disse assim, te vira. Tu escolheu. Segue adiante. A nossa vida é isso, a nossa existência é isso.
Às vezes nós nos sentimos, qual o sentido que eu tenho para aquilo que eu estou realizando aqui? Fato que nós nunca estamos preparados. Fato que precisa sempre existir dentro da gente a vontade, a determinação, a coragem de continuar adiante, a coragem de resistir mesmo que haja dor, a coragem de pedir ajuda, a coragem de quando você está correndo, por mais dolorido que você esteja se sentindo, e encontrar alguém no meio daquela corrida, daquela caminhada, que possa estar também em dor, você acompanhar, você desacelerar e acompanhar. Eu posso estar me sentindo melhor em determinado momento da corrida, mas eis que eu encontro alguém que não está. Eu sei que nós estamos seguindo o mesmo objetivo da corrida, como se fosse a nossa grande jornada espiritual. Eu sei que nós queremos seguir para chegar naquilo que é a nossa iluminação. Eu estou correndo mais rápido, já passei pelo cansaço, já administrei tudo que era o meu tipo de fadiga. E eu encontrei alguém agora, ali, no seu inferno astral. Eu posso passar correndo por ele. Eu posso acenar, mas eu posso dizer, posso te acompanhar? A corrida começa a ganhar mais intensidade e significado quando nós olhamos, não importa a velocidade que nós estejamos, naquilo que é o nosso crescimento espiritual, naquilo que possa ser a capacidade que nós tenhamos de adquirir conhecimento a partir de tudo aquilo que nós vivenciamos, mas a nossa capacidade de também manter a nossa mão pronta para ser estendida. E é incrível esse processo que durante toda eu não digo competição, porque eu não saí para competir com outras pessoas, eu saí para competir comigo. Isso que eu entendi que eu estava fazendo. A minha capacidade de resiliência, a minha capacidade de me conectar com a mãe natureza. E realmente isso foi o que pôde acontecer, foi isso que eu pude experienciar. E como eu citei aqui nos estudos agora que nós fazíamos antes da palestra, era o paradoxo existencial de que quanto mais eu me conectei com a natureza, quanto mais eu senti a minha porção primitiva em contato com a terra, mais eu me entendi como um espírito. Parece maluco, parece meio sem sentido. Ei, Alan, o que você está falando? Você fala tanto em evolução espiritual e ao mesmo tempo você fala que nós temos que ter desapego em relação aos nossos instintos. Aí que está. Sim. O que é instintivo é tudo aquilo que nós valorizamos como sendo primordial para a nossa existência, para o nosso prazer, para a nossa necessidade que está na frente da necessidade do próximo. É nesse pequeno limiar, nessa linha tênue, é que divide aquilo que nós podemos fazer de melhor como ser encarnado. É lembrar que por mais que nós tenhamos desejos de satisfazer necessidades essenciais, prazeres terrenos, nós temos que se lembrar de que esse vazio existencial na qual, de forma análoga, nós queremos preencher alguma coisa, preencher essa grande tigela, é justamente através das experiências do Espírito que nós preenchemos. As experiências do Espírito é aquilo que nós vivemos. Eu estava no cansaço, eu estava na dor, eu estava na fadiga, que é primitivo, que é corpóreo. Mas
Mãe Natureza conseguiu me agraciar com a possibilidade de fazer entender de que aquilo não era a representação da minha existência, e sim um pequeno momento que eu estava vivendo. Toda corrida, de forma que nós podemos também comparar a nossa existência, começa com muita dor. Lá atrás, enquanto o mundo primitivo caminhávamos nas dores, das necessidades de satisfazer as nossas existências primárias, já foram há muito tempo deixadas para trás. Hoje nós estamos mais ou menos no topo desse grande platô, mas não estamos ainda subtraídos de sentir dores, de sentir cansaço. Em nenhum momento da corrida nós podemos pensar que agora eu estou pronto. Como eu falei, nós nunca estamos prontos. E nós vamos encontrar, sim, inevitavelmente, N seres ao entorno da nossa jornada, da nossa grande corrida, que também, em algum momento, estão passando pela necessidade de ajuda. E eu me torno espírito, eu me vejo mais espírito quando eu entendo que a minha dor não é melhor, maior ou mais representativa do que a dor daquele com o qual eu encontrei na jornada. Ele estava numa dor, eu também numa dor. Qualquer atleta que estava naquela corrida estava vivendo os seus paradigmas existenciais. Se eu devo continuar, se eu devo desistir. E foi justamente esses paradigmas existenciais que nos uniu. E que aos poucos, um grupo pequeno de atletas foi se reencontrando durante a grande colina. Todos cansados, alguns com dor, alguns mancando, mas um dando apoio para o outro. Se você está caminhando, eu vou caminhar contigo. Se você consegue correr, eu vou correr contigo. Isso tornou a experiência dessa competição, nós chamamos de Odisseia, é o nome da competição, algo que é uma experiência extremamente única para cada um que viveu. E eu estou trazendo isso para nós aqui, dentro de uma palestra da Casa Espírita, porque isso tudo representa aquilo que nós buscamos. Quando a gente se vê nesse vazio existencial, essa necessidade de preencher alguma coisa, essa necessidade de satisfazer alguma coisa, o que nos impede de buscar experiências na nossa vida, conhecimentos na nossa vida, para preencher a nossa porção espiritual e não a nossa porção terrena? Essa é uma pergunta que eu deixo para cada um dos ouvintes responder para si em suas meditações, em seus momentos de reflexão. Porque a grande caminhada, ela é individual. É individual. Embora havendo um sentido de que existe uma equipe grande de corredores, todos nós seguimos na mesma direção, a lei do progresso nos mostra que nós caminhamos por uma única direção, a do conhecimento supremo, absoluto, e da liberdade. Qual liberdade? Como disse Pitágoras, livre é o ser que consegue dominar a si próprio. Esse se torna livre. Domínio sobre si, domínio sobre suas paixões mais primitivas, domínio sobre o seu ego,
domínio sobre o seu orgulho, domínio sobre a sua vaidade. E eu cito esses exemplos de domínio porque são coisas que nenhum de nós gostamos de se ver submetido. A lei de relação é tão fácil de compreendê-la, porque tudo aquilo a qual nós não gostamos que façam para nós, justamente o molde de uma conduta moral na qual nós devemos estar imersos. Eu jamais quero que alguém me machuque, então compete a mim não machucar ninguém. Eu jamais quero deixar de ser ajudado, então cabe a mim estar atento àqueles que precisam de ajuda. O próprio budismo, na sua filosofia, ou melhor, na sabedoria da sua filosofia, nos mostra, ou melhor, nos deixou um caminho óptimo. Eu cito aqui para vocês que essas 8 diretrizes da vida de uma pessoa resumem o que é o dever. O dever citado no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, depois eu posso citar aqui, fala de um conjunto de morais. E o caminho óptuplo, citado por Siddhartha Gautama, o Buda, inicia com a consciência correta. Quando eu aplico a consciência correta sobre aquilo que é o objeto da minha observação. A ação correta, o segundo, é a atitude na qual eu escolho. E vem depois a intenção correta. Aquilo que eu estou fazendo é para o bem? Eu tenho um propósito maior sobre aquilo que eu estou desejando? O modo de vida correto. Ora, modo de vida correto tem direção exata com um dos maiores ensinamentos do Espiritismo, que é cuidarmos do espírito e cuidarmos do corpo. Coisas básicas, como uma boa alimentação, como um bom descanso, com atividade física, são suficientes? Não, porque eu também preciso cuidar do espírito. Eu não devo cuidar só do espírito e não cuidar do corpo. E também não devo fazer o contrário. Eu não devo só cuidar do corpo e esquecer do espírito. Que nesse segundo, eu enriqueço a vaidade. Se eu só cuidar do espírito e esquecer do corpo, eu posso enriquecer o orgulho. O esforço correto. O esforço correto sintetiza-se também quase toda a filosofia estoica. Porque o esforço correto é quando eu entendo que há coisas que eu posso fazer, que eu posso mudar, e há coisas que eu não posso mudar. A filosofia estoica nos coloca nessa forma profunda de refletir e lembrar de que eu tenho sim gestão sobre o que eu sinto. Isso é o meu gerenciamento absoluto de vida. O que eu escolho sentir frente a qualquer experiência que eu tenha que ser submetido. Eu não posso mudar as coisas que estão externas, isso foge do meu controle. Então eles nos dão uma estrutura resiliente. Quando a gente fala em esforço correto, que sintetiza o estoicismo, é nesse sentido. A concentração correta, como o sexto caminho óptimo. A fala correta, como o sétimo caminho óptimo. Mais uma grande dos sábios, dos filósofos antigos, mostra
o valor que existe o silêncio. São as melhores palavras, muitas vezes. Como último caminho óptimo, ele cita a compreensão correta. E a compreensão correta é uma forma muito espírita de se posicionar. Porque existem tantas coisas na nossa vida das quais nós podemos compreender corretamente a partir do momento que nós nos lembramos da nossa existência, do nosso ser espiritual e não do nosso ser humano. E passamos a olhar tudo ao nosso entorno com igualdade, com unicidade. Eu não sou melhor que ninguém, eu não sou pior do que ninguém, você não está mais atrasado do que eu não estou mais na frente do que você. O fato é que essa estrutura de compreensão nos bota sempre num patamar de igualdade. Uma das citações que estão no túmulo de Allan Kardec: igualdade, a lei de fraternidade. Igualdade, igualdade, equalité. Nós nos olhamos de forma igual. Quando nós aprendemos a nos olhar de forma igual, nós não estamos jamais nos diminuindo. Acreditem, nós estamos sim nos engrandecendo, mas nos engrandecendo de forma espiritual. Porque olhar o próximo de forma igual nos coloca mais próximo do amor. Porque é um estado de compreensão que eu decido escolher naquele momento. Então esse caminho óptimo volta para o começo. Eu termino com a compreensão e assumo a consciência correta. Eu iniciei falando na consciência correta, citei e terminei na compreensão correta. Então quando eu caminho dentro dos 7 preceitos do caminho óptimo, que se sucedem ao primeiro, eu retorno ao primeiro. Essa é a nossa consciência. E nós temos aqui, ao longo da nossa vivência, ao longo da nossa existência humana, tantos exemplos que foram deixados como um legado que ainda servem para nós. Que por mais que tenham passado 1000 anos, 2000 anos, nunca saíram de moda. E o espiritismo kardecista, quando foi revelado, causou um impacto muito grande. Causou um impacto porque disse: pessoas, vocês podem pensar. Coisa que nós debatemos tanto hoje nas aulas aqui. Vocês podem e devem pensar. E isso causou, naquela época, um desconforto para muita gente. E nós abrangemos aqui questões relacionadas à educação, à compreensão, à vidas em outro mundo. Parece que tudo isso possa ser: ei, você está fugindo do espiritismo? Não. Nós estamos olhando de forma ampla. Nós estamos saindo do nosso umbiguinho terrestre e olhando de forma ampla o universo. E exatamente quando nós compreendemos o quão diminuto nós somos, que foi uma das experiências que mais me marcou durante essa competição que eu assim decidi fazer, foi que me mostrou, e assim eu compartilho com vocês, o quanto nós temos que crescer. Foi quando eu cheguei na metade da segunda grande colina e olhei do alto, vi a magnitude do planeta, daquela pequena porção da qual a minha vista alcançava, grande, perfeita, bela terra. Reconheci o quão pequeno nós somos. E entendi que tantas vezes nós agimos de forma
inescrupulosa com a própria terra, essa grande mãe. Porque sequer agradecemos com frequência o alimento que chega às nossas mesas, que ela nos provê de forma tão abundante. Se nós esquecermos um pouquinho da vida moderna e nos lembrarmos que de uma única semente, de uma única diminuta semente, nasce um ser gigantesco, que é uma árvore, que dela oferece uma quantidade incrível de alimento para nós humanos, durante épocas e épocas. Isso a Mãe Terra nos dá. E nós nos esquecemos de agradecer. Porque nós estamos muito ocupados com tantas coisas que nós escolhemos fazer no nosso dia a dia. E às vezes, aliás, muitas vezes nós tratamos ela com falta de respeito. A terra é uma grande mãe. E se assemelha a uma mulher que alimenta seu filho pelo leite materno, de forma abundante, sem pedir nada em troca. E nós esquecemos de respeitar a terra. E contra ela nós, muitas vezes, agimos de má fé. Agimos de forma egoísta, pensando primeiro em tomar o primeiro alimento para mim, com a ilusão de que tudo pode acabar. O alimento não acaba. O ser humano precisa se lembrar de que ele não precisa temer a falta de coisa alguma. Enquanto nós, seres humanos, determinamos isso para o nosso corpo, de que eu não preciso estar preocupado que o alimento possa faltar, eu deixo que o meu espírito se engrandeça mais, se preocupando em preencher-se de outras coisas que são essenciais para aquilo que nós precisamos, que é nos realizarmos e, consequentemente, nós nos sentirmos felizes. Deixo meu agradecimento a todos que estavam presentes, encarnados e desencarnados, durante a palestra de hoje. Desejo a todos vocês mais uma semana abençoada, uma semana de crescimento, uma semana de profunda reflexão do que eu estou buscando, o que eu realmente preciso, para que eu não tenha mais vazio existencial. E que possamos, sim, entender que quando nós estendemos e damos a mão, essa grande tina chamada modernamente de vazio existencial começa a perder o significado, começa a deixar de ser importante. E na verdade nós entendemos que é nas experiências de dar a mão, de amar, de agradecer, de ser humano, de sem esquecer que nós somos espíritos, é que nos sustenta o grande sentido existencial e nos torna felizes. Que assim seja. Que assim seja. Pai Criador, aqui expressamos a nossa gratidão pelo dom de existirmos. Aqui expressamos a nossa gratidão da bênção de viver, de reconhecer o paraíso no qual vós nos colocou. Essa terra linda, perfeita, abundante. E nela, repleta de irmãos, caminhamos
aprendendo lado a lado, ajudando, independente de cor, de religião, de nacionalidade, de posicionamento social. Agradecemos a todos esses guias, mentores, espíritos simpáticos que nos acompanham, que demonstram o seu amor através dessa paciência praticamente infinita, nos intuindo, nos ajudando, nos mostrando um caminho leve para continuarmos crescendo. Tão gratos somos a vós, grande Criador, por todos esses magníficos seres, os quais habitaram e habitam a nossa terra e iluminam o nosso pensamento. Que assim seja.